Extremos de funções consistem em você buscar um valor máximo ou um valor mínimo para uma determinada função e acredite, isso tem uma forte relação com derivadas. Mas, sendo mais específico, o que é que eu quero dizer com máximo e mínimo de uma função? A ideia é a seguinte, ó. Estamos diante da função seno de x e esse gráfico da função seno está definido apenas no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Observe que esse pedacinho de curva nos sugere um valor máximo para o seno de x. Quem é o valor máximo? É esse y que vocês estão vendo se movendo. Ó. Então, eu posso mover esse y de maneira a obter um valor máximo para ele, que se você prestar bem atenção, ocorre aqui, quando o y está no número 1. E esse valor máximo para o y, ou seja, para a função seno de x, ocorre quando x for igual a π sobre 2. Veja o pontinho do x em cima do π sobre 2. Analogamente, eu posso pensar se essa função seno de x assume um menor valor. Ou seja, qual o menor valor que o y vai atingir, sendo deslocado aí sobre o eixo das ordenadas. Então você está vendo o y se movendo até que ele encontra o seu menor valor quando ele encosta em menos 1. Então, menos 1 seria o menor valor para o seno de x, e isso acontece quando x for igual a menos π sobre 2. Já esta é a função cosseno de x, também compreendida no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ela está restrita apenas a este intervalo. E você pode pensar a mesma coisa. Quem é o maior valor que o cosseno de x pode assumir? É esse y ó, que está se deslocando no eixo das ordenadas. Ó. E o maior valor do y acontece ó, quando o y toca no 1. E esse y igual a 1 acontece quando? Quando o x for igual a 0. Você está vendo o x em cima do zero, no eixo das abscissas. Analogamente, você pode pensar qual é o menor valor que o cosseno de x pode assumir. Agora, o teu y vai descer até encontrar o menor valor possível para o cosseno de x nesse intervalo. E esse valor é y igual a 0. Olha o y tocando justamente no zero. E isso acontece quando o x é igual a π sobre 2, ou então quando o x é igual a menos π sobre 2. Então aqui tu tem duas possibilidades para o x, de maneira que o cosseno de x tenha um valor mínimo que é 0. Agora, este gráfico de uma função que você não conhece, vamos tentar um valor máximo para o y. Não dá, né? Ó. Então, à medida que o x anda pelo eixo das abscissas, ó, quem é o maior valor de y que você consegue? Ó, os valores de y vão subindo cada vez mais à medida que o x vai para a direita. E quando o x vai para a esquerda, os valores são cada vez estão descendo cada vez mais. De maneira que não tem um valor de y que é maior do que todo mundo. E se você pensar num menor valor, um valor mais baixo para o y, também não tem um valor tal que ele esteja abaixo de todo mundo.
Então parece que essa função não tem máximo nem mínimo. Por outro lado, se você pegar essa curva e considerar restrições, tipo assim, se você olhar para essa curva somente nesse intervalozinho azul, esse intervalozinho aberto. Então, só nesse intervalozinho aberto você vai ter só esse pedacinho da curva em azul. E aqui você observa que é possível você obter um valor de y que está acima de todo mundo, só para esse pedacinho da curva azul. Então aqui ela tem um valor máximo. Do mesmo jeito, se você pegar esse pedacinho aqui, que é esse intervalo cor-de-rosa, e observar a curva só nesse intervalo aberto cor-de-rosa, tem um valor que fica abaixo de todo mundo, ó. Um y tal que esse y está abaixo de todos os outros valores da função, ó, de todos os outros y, mas só nesse pedacinho da curva vermelha. Então aqui tu tem um mínimo, só nesse pedacinho vermelho. E aí esses extremos que a gente conseguiu, esse aqui que era um máximo para a curvazinha de azul, vai ser chamado de máximo local. E esse yzinho aqui, que é um valor mínimo para a curva de vermelho, vai ser chamado de mínimo local para essa função que seria representada pela curva verde, essa grandona aqui. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Extremos de funções. Definição. Seja f com domínio D. Dizemos que a função f possui um máximo absoluto no domínio D, isto num ponto C, quando f de x for menor ou igual do que f de c para qualquer x no domínio da função. Este número aqui, ele é chamado de máximo absoluto. E o máximo absoluto, que é f de c, obviamente, esse c é onde ele acontece. É quando x for igual a c que você tem o máximo absoluto. Dizemos que f possui um mínimo absoluto no domínio D, isso num ponto C, quando f de x for maior ou igual do que f de c para qualquer x no domínio da função. E esse valor vai ser o mínimo absoluto. O mínimo absoluto ocorrendo aonde? Em x igual a c. O mínimo absoluto é f de c. É claro que a desigualdade inverte, né? Nesse caso, do mínimo. Esse tipo de extremo é chamado de extremo absoluto ou extremos globais. Aí eu trago para você y igual a x² com o seu domínio natural, que é toda a reta real. Tem mínimo absoluto? Olha que coisa interessante, né? Quando você pega x², x² é sempre positivo. Só que zero, para essa função, é a mesma coisa que f de zero, né? O zero é 0², que é f de zero. E desse lado tu tem f de x. Então, olha só, f de x é maior ou igual do que f de zero. É uma coisa desse tipo. Ou seja, zero é o mínimo absoluto para essa função. É o menor valor que a função pode assumir. É o zero, né? E esse mínimo absoluto, que é zero, acontece aonde? Em x igual a zero. Esse é o mínimo absoluto. Agora, se você pensar num máximo absoluto, o maior valor que essa função pode assumir, aí você vê que não tem um número no y que fica maior do que todo mundo. Quer dizer que o máximo absoluto não tem, não existe. Mas se você pensar agora que o domínio é um intervalo fechado em 0 e fechado em 2, o máximo absoluto, que é o maior valor que essa curva assume nesse intervalo, né? A curva está esse pedacinho, daqui para cá. O maior valor é 4, né? E 4 é f de 2. Então, o valor máximo é 4 e ele ocorre no ponto 2, no ponto x igual a 2. E o mínimo continua sendo 0, ocorrendo em 0, né?
o mínimo é 0, que é f de 0, ou seja, o mínimo 0 absoluto ocorre quando x é igual a 0. Agora, se você mudar o domínio para aberto no 0 e fechado no 2, você continua com 4 igual a f de 2 como sendo máximo absoluto. Agora, quando você vai procurar o mínimo absoluto, você tem problemas, né? Porque se você pensar num y bem pertinho de 0 aqui, para ser o mínimo absoluto, sempre vai ter alguém menor do que ele, ó. Então, se tu marca um carinha abaixo do y aqui, ainda não vai ser mínimo, porque sempre vai ter um outro menor do que ele, que não é 0. Que o 0 está fora agora, né? O 0 não faz mais parte da imagem. Então, sempre que você marcar um y, você consegue um menor do que ele. Marcou um outro que tu pensar que é o menor, tem outro que ainda é menor. Então você não consegue um y que seja menor do que todo mundo. Então não existe mínimo absoluto nesse caso. E se você abrir no 2, teu gráfico vai ficar com essa bolinha aqui, e a mesma lógica que a gente aplicou para procurar um mínimo absoluto, você aplica para procurar um máximo absoluto, e você chega à conclusão de que você não tem máximo absoluto neste caso. De modo geral, se você tiver um intervalo fechado como esse, ó, um intervalo AB, e tu tiver uma função contínua definida nesse intervalo fechado, essa função contínua sempre possui um máximo absoluto e sempre possui um mínimo absoluto. Um negocinho que é chato de provar usando argumentos matemáticos, mas que fazendo um desenho todo mundo percebe isso com a maior facilidade, né? Basta que você ligue aqui dois pontos aleatórios com uma curva contínua, sem tirar o lápis do papel. Ó. Então você percebe que ao ligar esses dois pontos tem um valor máximo. E o valor máximo, vamos dizer, seria esse daqui. Esse y aqui seria o valor máximo para essa função. Quer dizer, tem um x1 aqui, ó. Tal que esse camarada é maior do que todo mundo. E analogamente, tem um pontinho aqui de mínimo. Vamos chamar ele de m minúsculo. Então vamos dizer, tem um x2 aqui, tal que esse m igual a f de x2 é menor do que todo mundo. Então isso é um teorema chamado teorema do valor extremo. É fácil de a gente perceber. Isso vale toda vez que a função for contínua, definida no intervalo fechado. Se f é contínua em AB, intervalo fechado, então f possui máximo e f possui mínimo absolutos. Isto é, existem números x1 e x2 no intervalo AB fechado, ó, tais que f de x é menor ou igual do que f de x1. Esse daqui é o máximo, m, ó. E f de x é maior ou igual do que f de x2. Esse aqui é o mínimo, m minúsculo. Tá aqui. Isso vale para todo x que você considerar no intervalo fechado AB.